Olá, o meu nome é Júlia, eu sou aluna do curso de Museologia da Unirio. Eu faço parte do projeto chamado A Centralidade da Relação Público-Museu na Contemporaneidade, mapeamento de ações, instrumentos, metodologias e projetos voltados à participação dos públicos nos museus. Esse projeto é orientado pela professora Júlia Nolasco. Esse projeto está diretamente relacionado à disciplina Museologia e Comunicação 2. Dentro do curso de Museologia, tanto integral quanto noturno, nós temos as disciplinas de Museologia e Comunicação 1, 2, 3 e 4. Essas disciplinas elas são obrigatórias. A disciplina de Museologia e Comunicação, ela precede a criação da exposição curricular, que é uma disciplina muito importante, muito esperada pelos alunos da museologia, que é a disciplina que a gente constrói uma exposição com a turma. Na Museologia e Comunicação 3, as decisões, né, relacionadas às temáticas, como vai acontecer essa exposição, elas são tomadas, né? E na 4 a gente realiza essa exposição. Por isso que a disciplina de Museologia e Comunicação 2, ela precisa reverberar alguns debates essenciais para que quando os alunos cheguem na Museologia e Comunicação 3, eles já tenham esse pensamento, né, dessas perguntas que eles precisam se fazer para construir uma exposição e para decidirem, né, quais são os melhores caminhos para se construir algo. A minha bolsa, né, ela é do período de 2022.1 e 2022.2. Então, nesse momento, a gente se encontra um pouco mais da metade do tempo do nosso projeto de ensino. Qual que é a relevância desse projeto, né? Na museologia contemporânea, se faz cada vez mais necessário o debate e as ações em torno da participação do público nos museus, nas mais diversas possibilidades de participação, tendo em vista a busca por uma democratização cultural. Nesse sentido, na formação em museologia é fundamental que os alunos possam ter contato com exemplos de ações, instrumentos, metodologias e projetos desenvolvidos de modo colaborativo com diferentes públicos, de modo a propiciar o corpo discente maior instrumental teórico-prático para identificar desafios e potencialidades subjacentes à proposta de tal tipo na vida profissional futura. Então, entendendo, né, qual que é esse lugar que o museu ocupa na contemporaneidade, é necessário que os nossos alunos eles tenham uma experiência, né, com esses debates urgentes e contemporâneos que estão acontecendo na própria museologia. Então, pensar, né, essa relação com o público, essa relação da participação do público nas tomadas de decisão dos museus, não só no sentido de uma pesquisa de público, o que ele gosta, o que ele não gosta, ou de uma exposição interativa, é, é preciso pensar, né, o lugar desse público também em outras instâncias, né, dessas decisões que são tomadas pelos museus. Os museus contemporâneos estão sendo tensionados a uma flexibilização da sua forma de tecer narrativas. São convidados a ampliar sua capacidade e disposição para a escuta. A professora Júlia Moraes descreve que os museus hoje devem horizontalizar suas práticas a partir das complexidades, dos desafios, das inovações e dos fluxos de interatuações participativas e inclusivas. Entendendo que não se resolve imediatamente essa questão de contar diversas narrativas, né? Entendendo que escolhas são feitas a todo momento, diante de uma exposição. Porém, é preciso
pensar de maneira mais ampla, né? Trazer esses diversos olhares para as nossas criações, para as nossas escolhas, né? Fazendo com que não só se narre aquilo que se vê, mas também escute esses públicos que estão sendo representados nas nossas exposições, né? Muitas vezes, esse diálogo, né, ele também transforma os rumos das nossas exposições, porque não vivendo diretamente, né, determinadas experiências faz com que a gente tenha opiniões, às vezes, equivocadas sobre determinado assunto. E essa prática, né, de estar diretamente ligado, ouvindo, né, dialogando com esses diversos públicos, faz com que as exposições também se enriqueçam no sentido das narrativas, né? O objetivo do nosso projeto, o objetivo geral, né, é analisar e discutir a centralidade da relação público-museu na contemporaneidade, entendendo, né, que o público ele tem um lugar chave, né, um lugar central para esses novos rumos da própria museologia. Não só da nossa disciplina, mas da museologia de maneira geral. E o nosso maior desafio é reunir as pegadas deixadas pelos modelos tradicionais, transformando-as em novos discursos, reconstruindo novas possibilidades de resgate imaginário, diante de novos conceitos e percepções a partir da experiência museal. Nesse cenário, existe uma preocupação maior com o humano e suas complexidades, tanto do ponto de vista do sujeito representado pelas exposições, quanto dos que a visitam enquanto público, e ainda dos que compõem o grupo que toma decisões sobre a comunicação nos museus, existindo assim um maior comprometimento com o indivíduo-comunidade representado, assim como com o indivíduo-comunidade público, né? É um fluxo contínuo, não só daquele que é público, mas também daquele que constrói, né? E, de certa forma, criar um fluxo dessa inter-relação, tendo em vista que se aquilo que está no museu, de alguma forma, eu me identifico, será que eu também tenho um desejo maior de ocupar esse lugar, de fazer parte desse lugar? Né? São muitos debates possíveis em torno dessa relação público-museu, né? De atrair novos públicos para o museu, mas de também expor novos pensamentos dentro do museu. E aí o nosso plano de atividades, né, ele está relacionado a essa pesquisa específica, né, da relação do público, mas também das questões relacionadas à própria disciplina, né, o meu papel, né, é o apoio à reformulação do conteúdo da disciplina, ali orientado pela professora Júlia, estar junto com ela, né, apoiando os alunos e suas questões, as suas dúvidas, levantar bibliografia relacionada ao interesse da disciplina e mapear essas ações, instrumentos e metodologias e projetos voltados à participação do público. Esse é o meu foco principal, né? Elaborar instrumentos de coleta, que são os nossos próximos passos, né? E o levantamento desses instrumentos, né? O que os museus estão fazendo hoje, né? Estamos, né, nessa disciplina, entendendo esse projeto de ensino como os projetos de ensino de outras disciplinas, que é dar um apoio, né, às disciplinas, mas com esse foco específico nessa relação público-museu, entendendo que é um foco que também enriquece a própria disciplina, né, tendo em vista que é uma disciplina que precede a disciplina de criação de uma exposição. Então, é muito urgente também para a disciplina entender esse lugar dessa relação público-museu, porque é um desejo que se tem para essa criação dessa exposição no semestre seguinte.
Então, por hora, né, estamos aí metade do nosso percurso, então trago alguns resultados parciais, que foram o mapeamento de ações, instrumentos e metodologias e projetos voltados à participação dos públicos nos museus. Então, trago alguns exemplos, né, de algumas pesquisas que já foram observadas, e uma realização de levantamento bibliográfico acerca do papel e do lugar dos públicos nos museus na contemporaneidade, que também está em diálogo diretamente com a própria disciplina, que se atualiza, né? Esse levantamento bibliográfico, ele se atualiza a cada semestre, né? No semestre que eu fiz a disciplina, tinha algumas referências que já foram enriquecidas no semestre seguinte, que nesse semestre já tem algumas referências novas, por ser um debate que tá vivo, né? Está acontecendo. Então, coisas novas também têm sido publicadas nos últimos tempos, assim. E a gente tenta trazer para a disciplina cada vez a questão de maneira mais atualizada. Então, trago 3 exemplos de pesquisas que foram observadas por mim, né? Todos esses museus são na cidade do Rio de Janeiro, e eu trago um museu histórico, um museu de ciência e o exemplo de um museu de arte. O Museu Histórico Nacional, ele realizou uma pesquisa de público com a população dos bairros vizinhos da instituição. É uma questão que tem sido experienciada pelos museus na atualidade, que é pensar essas pessoas que estão ao meu entorno, qual que é a relação delas com a nossa instituição? Será que elas frequentam? Será que elas passam por aqui? O que que elas pensam sobre a nossa instituição? O que que elas pensam sobre museu, né? Estamos aqui, né? Somos vizinhos. Então, qual é esse convívio? Existe convívio? Não existe? E aí o Museu Histórico Nacional ele trouxe essa pesquisa especificamente para os moradores desses bairros em torno dele, né? Que é o Centro, a Lapa, a Glória, a Saúde, Gamboa e Santo Cristo, né? Era pré-requisito para responder à pesquisa ser maior de idade e ser morador desses bairros vizinhos. E essa pesquisa ela foi realizada dentro de um projeto maior, né, que é Cidade, Patrimônio Cultural e Museus na Espanha e na América Latina, contribuindo para o desafio da coesão social. No Museu da Vida, por exemplo, foi periodicamente realizada essa pesquisa, estudos de público, né, por meio do Núcleo de Estudos de Público e Avaliação em Museus, o NEPAM. Então, periodicamente, o Museu da Vida ele realiza essa pesquisa, né, com o objetivo de compreender melhor o público que frequenta o museu. Além disso, além de realizar pesquisas que tenham interface com a educação não formal, a museologia e as ciências sociais comunica resultados por meio de relatórios, boletins técnicos, artigos e publicações. Oferece palestras e workshops para divulgação e atualização dos conhecimentos na área. Então, o Museu da Vida, ele realiza essas pesquisas periodicamente, ele faz publicações dessas pesquisas e ele também cria, né, workshops para divulgar, para pensar, para refletir junto com o próprio público aquilo que é o resultado dessas pesquisas. E o Museu de Arte Moderna, ele realizou uma pesquisa online na pandemia, quando o Museu de Arte Moderna do Rio, né, estava completando 72 anos, a fim de coletar dados para pautar mudanças em direção às preferências do público. E aí, diante, né, dessa primeira coleta, né, dessa resumida coleta, vem os nossos próximos passos, né? Que é uma análise crítica desses exemplos práticos de participação dos públicos no museu, buscando identificar desafios e potencialidades do processo. Essa análise, né, ela é necessária porque
essas pesquisas elas estão imbuídas de alguns limites, né? Às vezes etários, por vezes sociais, a exemplo do Museu Histórico Nacional, a pesquisa era feita com pessoas acima de 18 anos. Algumas pesquisas são realizadas com menores, com crianças, e também tem essa alteração nos resultados quando o público é adolescente, quando o público é infantil, quando o público é adulto. Pensando também essa variação, será que uma pesquisa no âmbito online ela tem um alcance nessas diversas faixas etárias ou nessas diversas dimensões sociais? Quem são essas pessoas que ficam 5 minutos respondendo uma pesquisa? Quem são as pessoas que ficam mais de 10 minutos respondendo uma pesquisa? Enfim, são algumas perguntas que a gente precisa se fazer também, porque uma pesquisa só ela não esgota todas as questões relacionadas à relação público-museu, né? E bom, e temos aí algumas referências para essa apresentação feita de maneira bem resumida. Essa disciplina, ela ocorre, né, de Museologia e Comunicação 2, ela ocorre semestralmente, tendo em vista que é uma disciplina obrigatória e uma disciplina muito muito questionadora, né? Que faz com que o aluno da museologia ele já chega nessa disciplina ali no meio do curso para mais, né? Então ele também já tem uma base nas suas referências relacionadas ao próprio curso, e aí é uma disciplina que é muito provocadora no sentido de que museólogos queremos ser, né? Que rumos queremos deixar, né? Construir, né? Para essa museologia contemporânea, a partir dessa museologia contemporânea, né? O quanto que isso afeta a nossa própria construção profissional. Bom, é isso. Agradeço ao evento pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre a pesquisa e quem tiver maior interesse em saber mais sobre, pode nos procurar.